E eu quero trazer uma palavra para vocês com o título de Pastores Inspiradores. Porque eu acho que todo mundo quer ser um pastor ou uma pastora inspiradora, não é? E nós desejamos isso. Nós desejamos inspirar as pessoas. E então, eu também acho que todo mundo aqui tem guardado na sua memória, no seu coração, a figura de um pastor que te inspirou um dia. Eu mesma tenho guardado na minha memória o pastor da minha juventude, que foi o mesmo pastor que inspirou o Sinomar, a Bispa Zilda, a pastora Maria, a família do Sinomar, que nós éramos da mesma igreja, lá em Anápolis, a igreja cristã evangélica da Praça Miguel João. E lá o pastor nosso era extremamente inspirador. E por que aquele pastor era inspirador? Porque ele era muito compreensivo, muito amoroso e muito paciente. Até hoje, eu fico lembrando daquele pastor e pensando como aquele homem foi paciente conosco, que éramos jovens, numa época de tantas mudanças. Hoje também nós vivemos numa época de muitas mudanças, mas naquele tempo também era uma época de muitas mudanças culturais, mudanças nos costumes, e aquele pastor era muito compreensivo. Não era como a maioria dos pastores, que acabavam perdendo os seus jovens pela falta de paciência com as mudanças no estilo de louvor, porque foi uma época que o estilo de louvor entrou na igreja. Este estilo que ainda hoje continua, foi a época que ele entrou, porque até então era só hinos clássicos. Entrou novos instrumentos na igreja, e aquele pastor foi muito tolerante, não implicou, e entrou esportes no meio da igreja, que não era permitido esportes, e aquele pastor sempre junto com os jovens, sempre calado, olhando, cuidando, mas com muita compreensão. Ele gostava muito de música, e ele influenciou todos nós a gostarmos de música, porque ele era inspirador. E eu não vou me lembrar nunca de uma pregação dele, porque as pregações não ficam na nossa mente. O que fica na nossa mente é o relacionamento, é a forma que o pastor se relaciona com as ovelhas, é a forma que ele lida com as questões do dia a dia. Isso fica na nossa mente. Eu me lembro que se alguém ficasse doente, no outro dia ele já estava lá para ler um salmo, dar uma palavra de conforto e orar com a pessoa que estava doente na nossa casa. Então são coisas que ficaram na nossa memória e que serviram de inspiração para nós e ainda serve até hoje. E eu gosto muito de lembrar daquele pastor, porque ele me inspirou naquele tempo, e hoje eu preciso também ir me adequando, ir me atualizando, e aprendendo a lidar com as novidades que vão chegando com o tempo novo que nós estamos vivendo. E eu estou falando isso porque eu sei que muitos pastores aqui também precisam disso e estão passando alguma dificuldade nessa adaptação. E às vezes já estão implicando com o fato da igreja estar com a luz apagada, por exemplo, com o fato de aqui na frente estar escuro. Por quê? Porque é adaptação, e são coisas que não vão fazer com que você seja mais santo ou menos santo, mas são coisas do nosso tempo, por causa da filmagem, por causa da imagem, e nós precisamos ir adaptando com essas pequenas coisas, que não vão afetar a nossa fé, não afeta a palavra de Deus, e também abre espaço para a chegada de pessoas jovens para a igreja, de pessoas que veem as mudanças com olhos positivos.
E nós vamos aprendendo dia a dia. Dia a dia nós vamos aprendendo que as coisas novas chegam e nós vamos nos adaptando a elas para ganharmos mais vidas para Jesus. Bom, e como tem várias pessoas, que se alguém ainda não me conhece, porque tem alguns visitantes, eu sou a esposa do pastor Sinomar, meu nome é Noemi Torres, e eu gosto muito de estar nessa posição de auxiliadora idônea. Eu gosto mesmo, eu acho que essa posição para mim é uma posição confortável. Para aqueles que me conhecem, sabem que eu já estive também, por alguns anos, eu fui pastora viúva. E eu era, então, a pastora líder da igreja. E eu achava isso muito pesado. E ainda acho muito pesado para as mulheres pastoras assumirem a igreja na liderança. É pesado e ela tem que correr todos os riscos, ela tem que assumir toda a responsabilidade. E eu achava pesado naquela época, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Em nenhum momento eu pensei, olha, não é para mim isso, de jeito nenhum. Por quê? Porque existe dentro de mim uma paixão muito grande pelo Senhor Jesus. E a minha identidade está ali totalmente ligada, intimamente ligada ao fato de Jesus ser o meu Senhor. Então, em todo tempo, mesmo sabendo que era pesado, eu sempre fiz com muita dedicação, com muito amor, com muita paixão. E eu contava com a ajuda dos meus filhos, que estavam comigo como pastores, e dos meus pastores, que nós fomos formando, e eles foram se tornando pastores, e sempre foram muito bons companheiros para mim. Sempre foram pessoas que ombrearam a obra comigo. Mas, mesmo assim, é mais confortável ser uma pastora auxiliadora idônea do que uma pastora líder. Mas eu estou só dizendo isso para vocês me conhecerem bem. E eu louvo a Deus por todos os pastores que naquele tempo ombrearam comigo ali nos momentos de dificuldade, nos momentos bons e nos momentos de lutas. Eu quero dividir a minha palavra em duas partes. A primeira parte, eu vou chamar esta parte de a jornada da inspiração. Porque você, às vezes, está começando a ser pastor agora. E você vai ter uma jornada pela frente, que você vai vê-la como a jornada da inspiração. Como é que você vai inspirar as pessoas ao seu redor? Você vai inspirar as pessoas com tudo. Com as suas palavras, com as suas atitudes, com o seu caráter, com a sua forma de resolver as questões rápidas ou mais demoradas, com a forma que você lida com as crianças, com a forma que você lida com os adultos, com a forma que você lida com as mulheres, com os homens. E por falar em crianças, é muito importante o ministério infantil. E nós vamos ter o seminário, o Treina Kids, que acontecerá na sexta de manhã e no sábado de manhã. E nós já percebemos que muitos pastores ainda não mandaram os seus líderes fazer inscrição. Então, quando você sair daqui, ligue para o seu líder de criança e incentive ele a fazer inscrição e a participar do Treina Kids depois de amanhã e no sábado, tá bom? E se você quer inspirar alguém, eu copiei uma frase aqui de um livro muito conhecido, é o livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Eu acho que todo mundo aqui conhece esse livro, porque é um livro que atravessa gerações. E a frase desse livro que eu copiei é assim: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira,
nem lhes atribua tarefa e trabalho, mas ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. Então, essa frase está nos ensinando que nós precisamos inspirar as pessoas. No lugar de mandar que ela faça isso ou aquilo, nós precisamos inspirar as pessoas, para que elas desejem chegar em lugares nunca imaginados. E é assim com todos nós. Você um dia foi inspirado por alguém, e o lugar que você está hoje é um lugar que talvez você não imaginou no passado. E você chegou porque alguém te inspirou e você foi caminhando até este lugar. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. O texto de Evangelho de João, capítulo 1, de 35 a 39, eu vou ler na tradução NVT. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. "O que vocês querem?" perguntou. Eles responderam: "Rabi", que significa mestre, "onde o Senhor está hospedado?" "Venham e vejam", disse ele. Eram cerca de 4 da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com Jesus. Bom, nessa época aqui, Jesus ainda não tinha organizado os seus discípulos, ainda não tinha chamado as pessoas para segui-lo. Era o iniciozinho mesmo do ministério de Jesus. Aqueles 2 discípulos eram discípulos de João Batista. E João Batista é aquele que veio para preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus naquela época. Mas ele estava preparando e os discípulos estavam aguardando todo aquele momento chegar. Havia muita curiosidade. E aí, então, eles perceberam que Jesus era o Rabi. E provavelmente estes discípulos eram André e o próprio João que escreveu esse evangelho. E aí, então, eles perguntaram: onde o Senhor está hospedado? Onde o Senhor está nesses dias? Não era uma curiosidade comum. Quando a gente lê, fica parecendo assim, mas que pessoal curioso. Não era curiosidade. Eles queriam estar mais próximos de Jesus. Eles queriam pegar tudo que Jesus tinha para oferecer. Eles queriam sugar de Jesus. Eles queriam entender melhor o que estava acontecendo naquele tempo. Então, Jesus deu a informação: pode me seguir, mas perguntou para eles: o que vocês querem? Essa pergunta Jesus sempre faz. Jesus fez perguntas para o cego quando queria ser curado. Ele perguntava: o que você quer? É claro que o cego queria cura, mas a pessoa tem que saber o que ela quer. Quando saiu o poder de Jesus daquela mulher com fluxo de sangue, e Jesus falou: de mim saiu o poder, e os discípulos falaram: mas mestre, tantas pessoas estão te tocando, como o Senhor está perguntando quem me tocou? Aí ele fala: alguém me tocou e de mim saiu o poder. Ou seja, foi um toque de fé que alguém me deu, foi um toque diferente. Então a pergunta que Jesus fez naquele dia para aqueles homens foi: o que vocês querem? E a pergunta que Jesus faz para nós hoje, faz para você, faz para mim, faz para todos nós aqui é: o que você quer? Por que você está aqui? O que você quer? O que você quer sendo pastor? O que você quer no seu ministério? Por que você é pastor? O que você quer com isso? Onde você quer chegar? Você precisa saber essas coisas para você poder dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser um pastor inspirador.
Eu quero ser um pastor que tem um relacionamento muito bom com os seus discípulos. Eu quero ser um pastor que marca presença. Eu quero ser um pastor que ganha vidas para o Senhor. Senhor, eu quero uma igreja cheia de pessoas perdidas se convertendo ao Senhor. Senhor, eu quero uma vida diferente, totalmente consagrada a Ti. Você precisa ter uma resposta. Jesus está perguntando para você hoje, o que você quer? E você precisa então dizer, Senhor, eu quero isso. Você precisa ter uma resposta para o Senhor. Então, só para não esquecer essa pergunta, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai perguntar, o que você quer? Não precisa responder, é só pergunta. Faça a pergunta, só para fixar. Não escutei, não. Vamos de novo? Ah, agora eu escutei. Isso. Então, o pastor que não sabe o que ele quer, não vai alcançar nada. Se a sua resposta agora foi, eu não sei o que eu quero, você vai continuar do jeito que está. Você não vai alcançar nada, porque você não sabe o que você quer. A nossa vontade é uma característica da nossa identidade. E nós temos pregado muito sobre identidade. E às vezes não pensamos na nossa própria identidade. E a sua vontade vai determinar a sua identidade. Então é necessário que você saiba o que você quer. Mas com Jesus, nós aprendemos muita coisa. E uma coisa que nós temos que aprender com Jesus é a forma de amar. A forma que Jesus amava as pessoas. Eu disse no início do pastor que nos inspirou na nossa juventude. E eu continuei dizendo, você deseja ser um pastor, uma pastora inspiradora. Mas qual é a sua forma de amar? Como tem sido a sua linguagem de amor com os seus discípulos, com a sua igreja, com as pessoas que estão ao seu redor? Às vezes você tem boas ideias. Às vezes você diz, olha, eu tive uma ideia maravilhosa. O Sinomar costuma dizer que de boas ideias o cemitério está cheio. Ele gosta de usar essa frase. Então, não basta ter uma boa ideia. Você precisa aprender a amar. Pastor que não sabe amar, ele não vai alcançar aquilo que ele deseja alcançar. Então, primeiro, você respondeu a pergunta, o que eu quero? Aí, com certeza, você respondeu essa pergunta. E agora, qual é a forma do amor que você busca? Os anseios do nosso coração nos conduz ao nosso amor. Aquilo que o seu coração anseia é o tipo de amor que você vai buscar. Então, você respondeu a pergunta aí para você mesmo sobre o que você quer. Agora, você vai ver, você dentro dessa resposta, você descobriu o anseio do seu coração. E aí, então, você vai buscar a forma de amar, para que você possa alcançar isso aí que você respondeu quando você disse o que você quer. Para você ter sucesso, por exemplo, no seu discipulado, embora eu não estou aqui para falar de discipulado, isso é só um exemplo, porque quem vai falar de discipulado na conferência é o bispo Ronaldo, mas isso aqui é só um exemplo. Para você ter sucesso no seu discipulado, você precisa primeiro ser um discípulo de Jesus. Jesus precisa ser o seu discipulador. Você precisa aprender a amar como Jesus amou. Você precisa aprender a se comportar como Jesus se comportou. Jesus era firme, porém amoroso. Jesus não passava a mão na cabeça de quem estava em pecado, mas ele também não agredia. Ele tinha firmeza. E à medida que nós vamos lendo a Bíblia,
Nós vamos aprendendo isso como bom aluno de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Para isso que nós fomos criados. E quando nós fazemos o trabalho nosso, por exemplo, como eu dei o exemplo de discipulado. Se a gente faz o discipulado por obrigação, para preencher a agenda, não, todo dia tal eu tenho que cumprir essa agenda aqui, eu vou fazer o discipulado para cumprir minha agenda, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Para você chegar a algum lugar, se o seu alvo é o discipulado, é preciso que você discipule como Jesus discipulou. É preciso que você esteja com a sua vida transparente para os seus discípulos. É preciso que você esteja com a sua casa aberta para os seus discípulos. Como o próprio Jesus falou, vamos, eu vou mostrar onde eu estou hospedado. É preciso que você não tenha medo de mostrar quem é você. Essa transparência com os discípulos vai fazer você ser um pastor inspirador, um discipulador inspirador. A sua igreja vai se inspirar em você, porque elas vão ver essa transparência. E você vai gerar filhos espirituais produtivos. E às vezes você está pensando, mas a minha igreja não sai, a igreja que eu sirvo, melhor dizendo, não sai do lugar. Eu até foi bom eu cometer esse erro aqui, porque às vezes eu vou em algumas igrejas e o pastor fala assim, vamos agora dar uma salva de palmas para o nosso principal convidado, Jesus. E o povo bate aquela palma fervorosa. Gente, se Jesus for convidado para a sua igreja, essa igreja não vai romper. Porque ele é o dono da igreja. Ele é o dono, como é que a gente convida o dono? Não tem jeito de convidar o dono da igreja. Então você serve a igreja. Quem é dono dela é Deus. Nós já temos tido muitas situações aqui no ministério em que os pastores, muito empolgados, constroem uma igreja. E todo mundo que está construindo a igreja dá oferta para a construção. Pede oferta para muita gente, faz pamonha, faz bazar, e aí constrói a igreja. E aí, num dia, você está lá, você é o pastor da igreja, e aí alguma coisa não está sendo muito boa, e você resolve que você não quer mais ser pastor da Luz para os Povos, por exemplo. E aí você fala, mas quem construiu essa igreja fui eu. Olha aqui, eu que fiz toda a campanha, eu saí aí na rua pedindo dinheiro de oferta para as pessoas para construir essa igreja. Eu não vou sair sem essa igreja, sem esse templo, sem esse prédio, porque esse prédio aqui é meu. Eu que construí esse prédio. Então é melhor você sair e levar o prédio mesmo, gente, porque aquela igreja nunca foi de Deus, sabe? Então, às vezes, as pessoas criticam muito o Sinomar, porque o Sinomar, quando o pastor vem e fala isso, ele fala, não vai, está livre. E as pessoas falam, você não pode fazer isso, apóstolo. Mas, gente, se essa igreja não foi construída para Deus, foi construída para Ele. Ele tem que levar. Porque a igreja é de Deus, é Deus que é dono da igreja. Quando você oferta seu carro ali na construção, você não tem nem que contar isso para as pessoas, porque foi oferta, você deu. Quando você oferta uma grande soma de dinheiro, você não tem nem que contar, porque você deu, não é seu mais. E quando você constrói aquela igreja não é sua, não faz parte do seu testamento. Não, é a igreja que você construiu para o Senhor, é do Senhor. Então, se Jesus for um convidado na sua igreja, você tem que mudar a sua mente, porque Jesus é o dono da igreja. Foi Ele que morreu pela igreja, foi Ele que morreu por nós. Nós somos apenas servos e nós servimos a igreja do Senhor. Então, para nós sermos produtivos, nós precisamos ter esse amor por Jesus. Nós precisamos ter essa entrega por Jesus.
Nós precisamos ter essa paixão por Jesus. Eu, no início, falei que quando fui pastora, no tempo que eu era viúva, era pesado, e todo mundo sabe que é mesmo, porque não é fácil para uma mulher estar à frente de uma obra, principalmente porque não é uma cultura normal isso. Mas em nenhum momento eu me senti com vontade de deixar ou desistir. Por quê? Porque existia e existe dentro de mim uma paixão muito grande pelo Senhor, uma paixão muito grande por Jesus. E eu me sentia o tempo todo acompanhada dos anjos do Senhor cuidando de mim. E Jesus estava em mim. E havia uma intimidade muito grande com Ele. Então, isso me dava força para prosseguir. Isso me encorajava nas horas difíceis. E por isso eu nunca entreguei os pontos e nem pensei em entregar. Porque todos nós precisamos dessa paixão. Essa paixão precisa estar no seu coração. O teólogo Agostinho, porque quando nós citamos Agostinho, aí você pensa assim, mas é muito esquisito, porque aí na pregação está citando um santo da Igreja Católica. Bom, Agostinho não era santo. Agostinho era um teólogo muito sábio e que tem muitos escritos preciosos dele. Então, quando a gente cita ele, nós estamos citando o teólogo. Depois que ele morreu, a Igreja Católica canonizou, mas ele nem ficou sabendo disso. Então, tem uma frase dele que diz assim: fomos criados para Deus, por isso nossa alma não tem sossego enquanto não repousamos em Deus. E é assim mesmo, é para Ele que nós somos criados, a Bíblia diz. E por isso, se você ainda não teve consciência disso, a sua alma não descansou em Deus, a sua alma está inquieta. E eu vou dar exemplos de coisas normais. Se eu tivesse aqui com uma pedra na mão, eu ficaria com essa pedra aqui inquieta. Uma hora eu colocaria ela aqui nessa mesinha, outra hora nessa mesinha, talvez em outro lugar. Mas para que essa pedra encontrasse o lugar dela, eu precisava soltá-la para que ela caísse no chão, porque lugar de pedra é no chão, né? E o peso dela ia levá-la para o chão. Agora, se aqui tivesse um fogão ou um fogareiro, e eu acendesse o fogo nesse fogão, ou nesse fogareiro, ou até numa fogueirinha, o fogo iria para cima, porque o peso do fogo não é para ir para o chão, é para subir as labaredas. Então, esse exemplo é o seguinte: o fogo só se aquieta se ele estiver no lugar dele, se ele estiver espaço para ele ir para o alto. A pedra só se aquieta se ela estiver no chão, se ela estiver no lugar dela. E nós só nos aquietamos se estivermos dentro da vontade de Deus para a nossa vida. E se nós não estivermos dentro da vontade de vida, nossa alma é inquieta. Se a nossa alma estiver ligada ao que é material, a nossa alma tem o peso de pedra e ela vai cair para o chão, ela vai ser pesada. Nós não podemos estar com o nosso coração nas coisas materiais. Por isso que eu até citei os pastores que constroem igreja para si. Olha, isso é o coração nas coisas materiais. O nosso coração vai estar no chão, não vai sair do chão, porque ele vai estar ligado às coisas materiais. Não quer dizer que você não possa ter bens, não quer dizer que você não possa ter algum dinheiro ou algum bem material. Você pode, mas o seu coração não pode estar nele. A Bíblia nos ensina isso, que nós não podemos ter o coração na riqueza, o coração nas coisas materiais. Agora, se o nosso coração está voltado para Deus, aí nosso coração vai ter a quietude que o fogo encontra, porque o fogo do Espírito no nosso coração vai subir para Deus. Então nós precisamos ter no nosso coração o fogo do Espírito e a leveza de subir para Deus, este fogo do Espírito em nosso coração. Então nós precisamos encontrar o nosso lugar. Enquanto você não encontrar o seu lugar
em Deus, através do amor, você vai ficar inquieto, nada está bom para você, você não sabe o que quer, você não consegue descobrir o que quer. Então, só voltando, a primeira coisa que eu perguntei, o que você quer? A pergunta de Jesus, que Jesus fez para aqueles homens que estavam pretendendo segui-lo. E agora Jesus pergunta para você, o que você quer? Agora a segunda pergunta, onde está o seu coração? Porque se o seu coração estiver voltado para o Senhor, você vai encontrar o que você quer. Mas se o seu coração estiver em coisas materiais, este peso vai levar para o chão. Como o salmista, no Salmo 42, 1 e 2, ele diz, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Como poderei estar na presença dele? A corça é um animal muito ágil. Ele sobe montanhas, desce montanhas, sobe montanhas, desce montanhas, anda em volta da montanha, a garganta seca e ele precisa de uma corrente de água para beber água. E ele anda quilômetros procurando uma corrente de água para ele matar a sede, porque a gargantinha daquele animalzinho está seco. E como era muito comum eles verem isso, o salmista compara com aquele animal que era hábito deles verem isso acontecer. Então, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Vamos repetir isso? Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Como poderei estar na presença dele? Então, é um salmo muito bonito, né? Então, enquanto você não consegue se conectar com o coração de Deus, para que você esteja dentro da vontade dele, a sua alma fica inquieta. Então lembre, diga para o Senhor o que você quer e conecte-se com Ele, porque é preciso haver essa conexão. Bom, agora eu vou para a segunda parte. Eu já citei como inspiração para a nossa juventude, o nosso reverendo da juventude. E hoje, antes de entrar para a segunda parte, eu quero perguntar, só para fechar essa parte. Quem é inspiração para você hoje? Eu olho para o Sinomar, que é uma inspiração para tanta gente dessa cidade. As pessoas admiram muito o Sinomar pela paixão que ele tem por ganhar vidas para Jesus. Ele é o presidente de uma denominação e ele deveria ter o coração nessa denominação o tempo todo, trabalhando só com essa denominação, como a maioria dos presidentes de ministério fazem. Mas ele tem uma paixão por Jesus e ele quer que todas as igrejas evangélicas fiquem cheias, que todos os ministérios sejam ganhadores de almas. Então ele sai pregando em todo lugar que ele tem oportunidade e levando essa paixão que ele tem de orar por 4, para que aqueles 4 ganhem mais 4 e assim por diante. Ele vai fazendo a conta que vocês já conhecem. E essa paixão dele é passada para todo mundo o tempo todo. E hoje ele tem sido inspiração para muita gente por causa desta paixão que ele tem. E eu olho para ele, eu que sou a esposa dele, eu olho para ele admirado e falo, eu tenho que estar com ele, porque é paixão demais para eu não estar junto, né? Então, ele o tempo todo, onde ele vai, essa é o final da pregação dele, este é o apelo dele, o incentivo dele, faça um jejum de 21 dias, faça o culto evangelístico, as pessoas vão se converter, nós vamos ganhar Goiânia e Aparecida para Jesus. Em tal ano
nós teremos tantos mil evangélicos nessa cidade. E assim ele vai gerando e vai trazendo inspiração. Ele não tem outro assunto, não é, gente? Tudo gira em torno desse assunto, porque é o que ele quer. É o que ele quer. E é onde a alma dele fica aquietada. É dentro desse propósito que Deus colocou no coração dele. Esse foi outro exemplo e também para ganhar mais, né, assim, do marido. A inspiração e o amor estão interligados. Então você precisa ter esse amor, receber de Deus esse amor que você precisa para que você se torne um pastor inspirador. Agora a parte 2 é a importância do propósito. Você já viu o que você quer. Você já viu que você precisa de amar para chegar lá. E agora você vai ver sobre o propósito. Você precisa ter propósito. Propósito é muito importante. E todo mundo sabe que eu acho que desde que eu comecei meu ministério, nos anos 80, assim, eu falo para casais e para família. E todo mundo que me chama, o assunto que ele quer que eu fale é família, é casais. É porque é o assunto que coloca anseio no meu coração. Meu coração anseia por ver as famílias bem, por ver os casais bem, criando os filhos nos caminhos do Senhor e gerando novas gerações para o Senhor. Foi bonito, né, o Davi contar das gerações aqui. E a gente sabe que isso é possível. Então, isso é o anseio do meu coração. Mas eu, hoje, sempre que eu vou falar para os casais, ou então que um casal vem me procurar, ou uma mulher vem me procurar falando que está começando a se relacionar com alguém, e eu falo assim, qual é o propósito de vocês para esse casamento? E aí, então, a pessoa toma aquele susto quando eu pergunto, qual o propósito de vocês para esse casamento? Porque, eu explico, um casamento sem propósito não tem futuro. Às vezes as pessoas se casam assim, eu estou doida para casar com essa menina ou com esse homem, porque eu estou apaixonado por ele. Só que paixão tem tempo de validade. Paixão passa. E quando a paixão passa, para que o amor constante, habite naquele relacionamento do casal, é preciso haver propósito. Porque se não tiver propósito, o casal acaba se divorciando. Mas quando tem um propósito, nas horas difíceis, o propósito segura o casal. É preciso ter propósito. Em tudo na nossa vida, nós precisamos ter propósito. E eu vou até contar uma coisa aqui para vocês da nossa vida, com permissão do Sinomar, porque eu já perguntei para ele. Quando o Sinomar veio conversar comigo, e veio falar para mim que gostaria de conversar comigo a respeito de casamento. E eu então falei para ele, bom, mas nós então temos que marcar uma hora para a gente conversar, para eu me entender melhor, porque ele me pegou de surpresa. E eu falei, olha, você vai me dar 3 dias, que eu vou conversar com cada um dos meus filhos. Se eles concordarem, eu vou conversar com você. Mas se eles não concordarem, nós não vamos conversar. Por quê? Porque meus filhos têm sido os meus amigos. Nesses 9 anos que eu estou viúva, eles são os meus companheiros de ministério, eles são as pessoas que viajam comigo, que conversam comigo, que estão todo o tempo ao meu lado. Eu devo honra aos meus filhos. E aí, então, eu conversei com cada um, e eles concordaram, e eu fui conversar com ele no local que ele tinha marcado, e era a nossa primeira conversa, e eu fiquei pensando, meu Deus, como será essa conversa?
E eu cheguei lá para a conversa e ele chegou também com a agenda. Aí eu pensei, ué, mas que coisa mais estranha, né, gente? Será que isso aqui vai ser uma reunião, assim, de escritório? Eu não esperava por isso, né? Aí ele chegou com a agenda, eu falei, vamos ver, né? O que eu posso fazer? E aí, de repente, ele abre a agenda e estava tudo escrito lá, Noemi, olha, eu chamei você para conversar, porque você é a pessoa assim, que eu acho que vai dar certo para casar comigo, por isso, tudo anotado, gente. Por isso. E o propósito de eu estar aqui conversando com você é que eu preciso de ter uma mulher que seja capacitada para levar comigo à frente o ministério, enquanto Deus tiver isso para mim, e que esteja disposta a batalhar comigo e tal. E foi fazendo aquele sermão, né, gente? E ali com tudo escrito na agenda, era reunião de escritório, viu, gente? E aí, eu achei aquilo muito interessante, sabe? Porque eu não esperava aquilo dessa forma. Aliás, eu não sei o que eu esperava também, sabe? E eu sei que acabou sendo tudo muito engraçado. Mas aí nós conversamos, mas a gente não se ama. Eu nem estava esperando me casar. Aí ele falou assim, mas tem propósito, e o amor vem quando tem propósito. Eu também não posso dizer que eu te amo, porque faz poucos meses que eu fiquei viúvo. Mas nós temos propósito, e a vida precisa continuar. E nós vamos nos amar, porque a gente aprende a amar. Amor é algo que a gente aprende se nós tivermos propósito. Então foi assim, uma lição para mim, né? Uhul! Então foi uma lição assim naquele dia a ser aprendida para mim. Por isso que a partir daí o propósito é acrescentado nas minhas palavras para os casais. É preciso ter propósito. Na vida ministerial também é preciso ter propósito. E o seu coração é a bússola, que tem um ponteirinho que precisa ficar o tempo todo apontando para Deus, para o céu. O ponteirinho da sua bússola tem que estar apontando para o céu o tempo todo. E o seu propósito precisa de estar conectado ao seu coração e a Deus, sabe? Por quê? Porque só assim você vai alcançar aquilo que você falou no início, o que eu quero. Só assim você vai alcançar isso. Só assim você vai chegar lá. Sem propósito, você não chega. Nós aprendemos a amar pela prática. Quando nós desejamos amar alguém, quando nós temos o propósito de amar, nós amamos. Por quê? Na prática do amor, o amor vai crescendo. É assim que o amor vai crescendo. Todos os casais aqui que têm tantos anos de casados, sabem que no início eles amavam e achavam que amavam muito, mas hoje ama muito mais. Por quê? Porque os anos e o propósito foi contribuindo. Vocês passaram por tantas dificuldades, passaram por tantos desafios, mas passaram juntos, oraram juntos, clamaram juntos, choraram juntos. E isso foi aproximando vocês mais de Deus, aproximando vocês mais do propósito. E assim também a vida ministerial. A vida ministerial é um casamento. É um casamento porque Jesus é o noivo. E nós precisamos amar Jesus cada vez mais. E para isso precisa de rituais. Para que o casal possa se amar cada vez mais, é preciso ter rituais de amor. É preciso. O reverendo Jeremias, ele é muito engraçado. Então ele coloca lá no Instagram dele que o marido tem que dar um beijo de 10 segundos todo dia na esposa, para que ele não perca
o clima, sabe? Porque às vezes a correria é tão grande que o dia passa sem os dois darem nenhum beijo, nem chegarem perto, e vão dormir naquela correria do dia. Mas ele fala assim: seu Zé, dá um beijo de 10 segundos na dona menina. E assim vocês vão mantendo a chama do amor diariamente, sabe? Então ele faz esse ensinamento assim, com essa linguagem dele, bem engraçada. Vocês podem ver no Instagram dele, que ele sempre tem essas tiradas lá. Então, isso é um ritual do amor que ele ensina para o casal. Mas nós também precisamos do ritual de amor com Jesus. Nós precisamos ter todo dia um tempo de meditação, um tempo que você se assenta, quieta ou quieto, deixando que a sua alma se conecte com Deus. É um tempo que você, depois dessa conexão, você vai ou ler um texto e meditar na palavra e orar, mas é preciso que isso seja feito diariamente. Isso é um ritual que precisa ser feito. Isso é um ritual. Nós somos pessoas que gostamos de rituais. Talvez você pense, na minha igreja não tem ritual. Tem sim. Todo domingo, quando você chega, o louvor está cantando. É um ritual. Você chegou agitado lá da rua, de repente você entra na igreja, o louvor já está tocando, a equipe já está tocando a música de louvor, e você já vai esquecendo o que você deixou lá fora. E você vai entrando naquele ritual. E logo você está dançando, logo você está cantando, logo você está com a sua mão erguida, logo você está orando, daí vem o pastor, traz aquela palavra inspiradora, e você sai pronta para mais uma semana, para vir no próximo ritual domingo que vem. É o ritual. Nós somos ritualísticos. E você precisa também diariamente acender essa chama do amor por Deus. Essa chama precisa ser acesa diária, para que você esteja o tempo todo ligado ao Senhor, para que essa chama não apague nunca, para que seja uma chama que suba perfume para o Senhor. É a chama de Jesus, o Espírito Santo, é uma chama perfumada, não é a chama do sacrifício do Velho Testamento, que não era perfumado, tinha que colocar ali incenso para perfumar o ambiente. Mas esse incenso nosso que sobe para o Senhor, é incenso do coração, é o perfume das nossas adorações. Nós precisamos ter esse perfume. O nosso propósito, então, está ligado à nossa inspiração, está ligado ao nosso amor ao Senhor. E isso é que vai fazer com que essa chama nossa fique acesa o tempo todo. E agora, para fechar essa palavra, eu quero deixar alguns pontos aqui, para que você, se quiser até anotar, possa anotar para você depois praticar. Você, então, precisa descobrir o seu propósito. E, para isso, você vai precisar ser impulsionado pelo Senhor, pelo amor do Senhor, para que você alcance esses objetivos. Por exemplo, pense agora sobre os seus valores. Pense sobre os seus valores e sobre os seus interesses. Pare e pense. O que é que você tem tido interesse? O que é valoroso para você até agora? Será que você já encontrou o seu lugar? Ou será que a sua alma está inquieta? Segundo, escreva seus objetivos. Deus não precisa desses objetivos escritos, mas você precisa deles. Escreva os seus objetivos e tenha convicção do que você quer, para que você possa responder a pergunta de Jesus. Aquela pergunta, o que você quer, tá? Tenha convicção do que você quer. Terceiro, identifique seus talentos.
as suas habilidades. Pastor não sabe fazer tudo. Não sabe. Veja no que você é bom. Por exemplo, eu falei que eu acho que o meu talento é falar para relacionamentos. Eu estava, isso aí é um exemplo, vocês não precisam escrever isso não. Eu estava fazendo o podcast de entrevista e não virava, sabe? Era difícil. Aí Ana Paulo, Anderson e eu sentamos e analisamos e eles falaram assim: a senhora é conhecida como uma pessoa que fala sobre relacionamento. E a senhora deveria mudar, no lugar de entrevistar muitas pessoas, a senhora trazer palavras sobre relacionamentos. E aí então eu mudei, e está sendo muito bom, porque cada vez que eu gravo uma palavra sobre relacionamentos, ou de casal, ou de pais e filhos, ou sobre as angústias das mulheres, que são muitas. E tem sido bom, por quê? Porque é aquilo que eu sei fazer. Entendeu? É o que eu sei fazer. O que você sabe fazer é o que você precisa descobrir. Porque se você não sabe cantar, não canta não, por favor. Põe outra pessoa para cantar. Tem gente que sabe cantar na igreja. Se você não sabe dançar, dança sozinho lá no seu quarto. Mas na igreja todo mundo vai parar a dança, porque todo mundo só vai olhar para você. É o meu caso, tá? Se você não é bom para parte financeira, põe um administrador bom. Você não precisa saber fazer tudo. Descubra, pastor e pastora, o que você é bom e faça, porque isso é o que está no seu coração, é o que Deus te deu para fazer. É o seu dom, é o que Deus te deu para fazer. Outro ponto, conecte os seus objetivos com a vontade de Deus. Todo dia, na hora da sua meditação, você fala com Deus: Deus, eu quero estar conectado com a tua vontade. Eu quero ter os meus objetivos conectados com a tua vontade. E esteja disposto a se adaptar. Eu acho que isso tem sido uma coisa difícil para muitos aqui. Esteja disposto a se adaptar. Às vezes, os nossos propósitos e os nossos objetivos mudam com o passar dos anos, porque nós mudamos também. E você precisa de estar disposto a se adaptar, porque você ganhou novas experiências, você mudou. Vocês lembram daquele teste para ver se você é fleumático, colérico, que mais? Fala. Sanguíneo e melancólico, isso aí. Quando eu fiz a primeira vez, lá em 1900 e não sei quanto, o meu teste deu melancólico com fleumático. Mas eu fiz agora, 1, 2, 3, 4 vezes, porque eu achei que eu estava errando. E isso aconteceu também com a bispa Cristiane. Deu fleumático com colérico. E eu pensei, não, está errado, deixa eu ver de novo. Colérico. Mudei, gente. Porque a vida me mudou. A gente muda, né? A gente muda. Então, nós precisamos de estar aberto a fazer uma revisão na gente e estar aberto para as mudanças que chegam. Agora, busque inspiração. Leia livros, ouça palavras, conversa com pessoas que você admira, e tudo isso vai ajudar você. Vai ajudar você a formar algo melhor para a sua caminhada. E não esqueça, gente, nós passamos a vida aprendendo e nos atualizando. E precisamos de estar abertos para isso. Amém? Vamos ter um tempo de oração? Vamos ficar de pé.
Vamos ficar de pé e eu quero convidar você para orar. E você vai colocar essas coisas, esses pontos diante do Senhor. Vai dizer para Ele: Senhor, eu quero ser uma chama acesa, indo perfumada para o Senhor. Eu quero ter o bom perfume de Cristo exalando em mim. Eu agora sei o que eu quero, e eu vou dizer isso para o Senhor. Aí você diz para o Senhor o que você quer, e faz oração dentro do que você entendeu dessa palavra, do que você aprendeu. Vamos orar? Vamos orar todos.